Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu quero saudar nesse momento os pais, os ogãs, as mães, e dar por iniciado a nosso evento de hoje, dia 29 de agosto de 2023, audiência pública, liberdade de culto religioso. Nesse momento, passarei a chamar as autoridades que compõem a mesa. Quero, já nesse momento, dizer que eu sou a Janete Pietá, vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Quero, nesse momento, chamar a doutora Paula Moutinho, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Gostaria de chamar também o pai Miguel de Xangô. Quero também, nesse momento, chamar... Quero, nesse momento, chamar o doutor Denilson Mioto, coronel da Reserva Militar do Estado de São Paulo. Quero chamar também, para compor a mesa, Márcia Dilício do Carmo de Ansan. Quero chamar o Ogã Tássia de Ogum. Quero chamar Yudi Tanaka de Campos. E quero chamar também o pai Varela. Eu gostaria de dizer que antes da fala de cada autoridade que terá o direito à fala, nós falaremos um pouco da história e da importância de cada uma das pessoas que aqui compõem essa mesa. Nesse momento, eu quero chamar o mestre de cerimônia, o senhor Lucas Belo. Vai ser executado. Boa noite. Sou Lucas. Peço todos, por favor, se levantarem. A gente começar o hino nacional.
em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, tua tradição nos salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, inválido do poço, e o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, nos filhos deste sol esplendente, pátria amada, Brasil. Sob o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfrutando o peirão do porvir. Saravá, meus irmãos, meus parabéns a todos vocês que estão nesse grande encontro. Agora, a apresentação da banda Afro Povo de Elebara, Centro Cultural Babá, Ogudu e Hino da Umbanda. Eu peço licença a todos e quebro o protocolo. Quando nós fazemos uma reunião nesse sentido, falamos que existe aqui a nossa ancestralidade. Então, antes do hino da Umbanda, eu quero homenagear a nossa ancestralidade. O Sisiquele, minha África, Malupacani, Sussululayo, Nisai, Nishama, Oeju, O Sisiquelewa, Nisan Osatolayo, O Sisiquelewa, O Sisiquele, minha África, Malupacani, Sussululayo, Nisai, Nishama, Oeju, O Sisiquelewa, Nisan Osatolayo, Ogum Omaxalim, Ogum Omaxalaim, Ogum Fava Machalá, Fava Machalá, Ogum Omaxalaim, Ogum Ogum Omaxalim, Ogum Omaxalaim, Ogum Fava Machalá, Fava Machalá, Ogum Omaxalaim, Ogum Aindeu, 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 Aindeu. Salva de palmas para a África. Refletindo a luz divina com todo o seu esplendor,
Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, nos terreiros de Aruanda, para todo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, igual a nossa lei não há, quebrando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saudação do coordenador nacional da Carta Magna de Umbanda, Pai Ortiz Belo de Souza Vulcano. Saravá, meus irmãos, meus parabéns a todos vocês que estão nesse grande encontro do 11º ano da Carta Magna da Umbanda. Um documento especial, importante para a nossa comunidade, dando dignidade, dando direcionamento, falando dos direitos humanos, falando de coisas importantes que fundamentam aquilo que nós acreditamos. Acreditamos em Deus, em nossos orixás, nos guias, nos mentores, nossos protetores. É uma grande força escrita nesse documento, feito por vários irmãos que unidos fizeram esse momento se tornar realidade. 11 anos de Carta Magna da Umbanda. A todos vocês que estão nesse encontro, meus parabéns. Lembrando que eu não estou presente porque eu estou na Bahia, mas eu estou aí de coração junto com vocês. Nesse momento eu dou a voz à vereadora Janete Pietá, presidenta da Comissão dos Direitos Humanos. Quero agradecer a presença de todas, de todos e de todes, dizer que essa casa é a casa do povo. E quero também, com grande alegria, responsabilidade, que hoje nos reunimos para discutir um tema de profunda relevância para a nossa sociedade. A liberdade de culto religioso e, em especial, o marco dos 11 anos da Carta Magna de Umbanda. É uma ocasião significativa que nos permite refletir sobre os avanços e desafios que enfrentamos nessa jornada em busca dos direitos humanos. A liberdade de culto religioso é um dos pilares de nossa sociedade democrática e pluralista. A nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. Ela assegura a todos, a todas as cidadãs, o direito fundamental de adesão à religião de sua escolha, bem como de praticar e professar sua fé de maneira livre e sem discriminação.
a Carta Magna de Umbanda, um documento que celebra a sua primeira década e um ano, representa um avanço notável nessa trajetória, promulgada em um espírito de unidade e respeito, tem servido como um farol para aqueles que seguem os princípios da Umbanda. Ela reforça o compromisso com a tolerância religiosa, o respeito às tradições ancestrais e a busca pela paz espiritual. Hoje, comemoramos não apenas os 11 anos dessa importante carta, mas também comemoramos a diversidade e a riqueza das tradições religiosas em nosso país. E nesse momento eu quero dizer que nós estamos aqui com o Pai Sérgio, né, que é do Candomblé e que está aqui nos representando. Eu peço uma salva de palmas, porque isso, né, representa, né? Então, contudo, não podemos ignorar que, apesar dos avanços, ainda enfrentamos desafios na promulgação da liberdade, na promoção da liberdade religiosa e no combate à intolerância. Vimos recentemente aqui em Guarulhos um ato de vandalismo com o cunho religioso contra as religiões de matrizes africanas, que atingiu o busto da Mãe Preta, que fica ali na Praça Getúlio Vargas. Hoje ela já está de novo em seu lugar. Sem falar no recente assassinato da líder quilombola, a Ialorixá Mãe Bernadette, no dia 17 de agosto, dentro da Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Mãe Bernadette presente. Vamos ver. Mãe Bernadette presente. Mãe Bernadette presente. Nessa audiência, estamos aqui para ouvir, aprender e colaborar para avançar ainda mais na proteção da liberdade religiosa e no fortalecimento dos princípios contidos na Carta Magna de Umbanda. Queremos ouvir as vozes de líderes religiosos, acadêmicos, ativistas, de todos nesse importante debate. A Comissão de Direitos Humanos está comprometida em garantir que todas as religiões sejam tratadas com igualdade e respeito e que os direitos de cada cidadão e cada cidadã sejam protegidos, inclusive o direito à vida. Trabalhamos incansavelmente para garantir a liberdade de culto religioso seja uma realidade de todas e de todos. Reafirmamos nosso compromisso com os valores democráticos e os direitos fundamentais consagrados em nossa Constituição. Agradeço a todos, a todas e a todos, aos pais, aos orixás, aos ogãs, a sua presença hoje nessa Casa do Povo. E espero que nossas discussões sejam produtivas e inspire ações positivas em prol da liberdade religiosa e dos direitos humanos e da justiça. Aproveito para finalizar, para convidar a todas, a todos e a todes, no dia 2 de setembro, ali perto
da prefeitura, nós faremos o Grito dos Excluídos, às 9 horas da manhã. Todos e todas estão convidados, porque esse grito é por justiça, liberdade, autonomia, e nós nunca poderemos esquecer que enquanto um irmão estiver na rua, estiver sofrendo, aí estará a nossa mão em amparo, em liberdade, em justiça. E por isso agradeço e o axé a todas e a todos. Por favor, doutora Paula Montinho, presidente de Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes nesta noite. Uma noite de democracia, uma noite de liberdade, uma noite de direitos humanos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da vereadora Janete Pietá e nela toda a Comissão de Direitos Humanos pela iniciativa dessa audiência pública de liberdade de culto. A OAB é intransigente na defesa dos direitos humanos e como a liberdade religiosa é um direito fundamentalmente humano, um direito de primeira dimensão. A liberdade religiosa se equipara ao direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à vida. Não há diferença, porque a crença é o alicerce de todo indivíduo que crê. E nós estamos aqui nessa noite para dizer, e eu vou convidá-los a cantar um mantra, que diz assim: liberdade religiosa é direito, liberdade religiosa não é crença. Então, nós vamos começar falando: liberdade religiosa não é crença, liberdade religiosa é direito. Agora que já aprendemos, vamos falar bem forte. Liberdade religiosa não é crença, liberdade religiosa é direito. E como essa verdade, uma verdade absoluta, de que liberdade religiosa não é um favor, liberdade religiosa não é uma bengala que se dá para que as pessoas se apoiem nela. Liberdade religiosa é um direito fundamental, é um direito essencial, é um direito sem o qual nós não nos mantemos em pé. E é dentro dessa realidade que nós estamos aqui para dizer que o direito ao culto, o direito à expressão religiosa é um dos mais importantes pilares da nossa democracia. Nós estamos aqui nessa noite para dizer que não importa o que a pessoa crê, como ela vai, qual comunidade de fé ela frequente, ela tem o direito de se expressar. E nós estamos aqui hoje para dizer que toda a expressão religiosa é válida, que não existe crença certa, não existe religiosos de primeiro ou de segundo escalão. Nós estamos aqui hoje para dizer que o nosso país se consolida na Constituição, nos tratados internacionais, e que ele assegura o direito ao culto, ele assegura o direito à manifestação religiosa, e que nessa noite nós sejamos também propagadores dessa realidade, que nós não nos admitamos de maneira alguma que essa liberdade seja violada. Não é favor, não é benesse, é direito. Que nós possamos erguer as nossas vozes diante de toda intolerância, que nós não sejamos pactuados com a discriminação, com o preconceito, e que todo aquele indivíduo que tem em si a crença, porque eu falo sempre, a crença é a argamassa que consolida o ser humano. Sem a crença, nós não nos mantemos em pé. Nós não somos quem nós somos. Então, nós estamos aqui hoje para dizer que liberdade religiosa é direito, e um direito de todas as pessoas. Muito obrigada. Por favor, Pai Miguel de Xangô. Boa noite
Um cordial boa noite a todos, todas e todos os meus irmãos aqui presentes, na pessoa da nossa vereadora Janete Pietá. Eu saúdo todos os demais membros da mesa, a todos os que estão presentes e a todos os que poderiam estar presentes, e, enfim, toda a nossa comunidade, que é muito importante. Para mim é uma alegria muito grande, né? Porque eu vejo realizado um processo de forma muito assim acertada, comunitária e democrática, nesse sentido de que a Carta Magna de Umbanda, né, nascida dentro do dia em que ela nasceu há 11 anos atrás, ela venceu obstáculos, né? Ela, como tudo na vida, sofreu suas críticas, sofreu seus ajustes, mas ela foi perseverante, e na pessoa do idealizador, né, que ele só idealizou, ele não é dono, né, Pai Ortiz Belo de Souza Vulcano, a quem eu tenho muito carinho e respeito pela pessoa que ele é, porque poucos o conhecem na profundidade, a maioria conhece na superficialidade. E eu tenho a honra de comungar com ele, né, diariamente, e saber exatamente quem é, não o que as pessoas acham que é, né, na figura. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, num primeiro momento, constroem a ideia de que aquele é o dono do documento, né? Que ele está aparecendo ali para ser estrela do palco, que ele quer dominar a comunidade, que ele quer ser o bambambam, quer ser o papa da religião. Nossa religião não tem papa, todos nós somos representantes dignos e honrados dela nas nossas funções sacerdotais. Então não existe mais, não existe menos. E o tempo passou e a verdade prevaleceu, e nós temos aí o documento, né? Que é um documento que, comemorando seus 11 anos, como comemorou os 10 anos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostrou aquilo que veio. É um documento construído por várias mãos, várias mentes, vários pensadores, alguns dos nossos irmãos que já se encontram além, né, túmulo, na Aruanda, no Orum, aí cada segmento da sua nomenclatura e seu nome. Muitos irmãos nossos que colaboraram também, outros que revisaram, pessoas das mais variadas que compuseram o documento, não colocando o seu ponto de vista pessoal, porque o documento não tem ponto de vista pessoal. Ele tem um ponto de vista do que é a lei divina, ou como a espiritualidade de Umbanda enxerga as questões humanas, de forma muito precisa, mas, porém, não passando por cima do que é. O que é dado a Deus é de Deus, o que é dado ao homem é do homem, ou seja, não passa por cima das leis. Pelo contrário, ele corrobora com tudo o que existe na nossa legislação, seja a Constituição, ou seja as leis complementares, leis ordinárias, porque é isto. Nós temos que viver a realidade na cultura de paz, na harmonia e nas bênçãos dos nossos divinos orixás. E aí, nas outras religiões, eles vão ter outros nomes, outras vertentes vão ter os inquinces, os vodunces, e na Umbanda são os nossos orixás, né? Assim, admitidos de forma muito simples, né? De uma forma muito tranquila. E existe toda essa uma questão hoje de se dizer, né? Dentro do mundo acadêmico, que nós temos que descolonizar, colonizar. Eu acho que determinadas coisas, ado, cada coisa tem seu quadrado, e obviamente a ciência deve ser respeitada. Nós devemos conhecer a descolonização, sim, nós devemos rever algumas posturas históricas, sim, só que nós não podemos passar por que né, de fato, o principal que todo ser humano tem, que é o seu sentimento íntimo, o seu foro íntimo religioso. E ali, em alguns casos, nós vamos pegar irmãos nossos de 80, 90, 70 anos, 60, que aprenderam dentro daquela visão do sincrético. Como que você vai dizer essa fé que você pensa já não tem mais valor, isso daqui não tem importância? Nós temos que entender que dentro de nós, dentro da nossa estrutura de comunidades de matrizes africanas, afro-ameríndias, afro-brasileiras ou de Umbanda, nós temos que entre nós linkarmos um valor de unidade, de norte comum. Nas divergências, nós temos que ter uma convergência. E a convergência está aí, é o documento Carta Magna de Umbanda. Ele serve para que talvez um candomblé um dia tenha a sua Carta Magna do candomblé, que a Jurema tenha a sua Carta Magna da Jurema, mas por que não os três um dia comporem um todo? Porque nós somos um. Nós estamos dentro do mesmo panteão. Nós vivemos dentro das mesmas crenças, pertencemos aos mesmos povos originários,
quer os que vieram da África trazidos como escravos e foram escravizados, quer os que aqui estavam na terra nativa, que eram os povos originários brasileiros. É aí que estão os nossos valores fundamentados. Lá no passado, o direito humano não tinha valor. Hoje o direito humano é pregado e tem as leis que os defendem. É isso que nós temos que defender. Por isso nós temos liberdade religiosa e o nosso documento está dentro do que é a liberdade religiosa. Ele não é mais, ele não é menos. Nós não estamos para afrontar nenhuma outra religião. Eu nasci dentro de uma visão de cultura de paz, né? Se eu contar minha história pessoal para vocês, eu passei pelas várias escolas, desde o catolicismo, porque todo mundo nasce católico romano, passando pelo kardecismo, indo pelas questões de Umbanda, passando pelo candomblé, porque tinha a qualidade do santo a ser feito, passei pela casa maçônica, passei dentro da Rosa Cruz. Então a minha visão sempre foi uma visão muito universal e eclética. Para mim não existe choque. Fui dentro das igrejas protestantes, por que não? Tinha uma tia que era, e tenho tios que são até hoje, da Congregação Cristã do Brasil, mas eu sou umbandista, meu foro íntimo é umbandista. É o que eu defendo, é o que eu acredito, né? E dentro desse contexto, várias pessoas que aqui eu vejo fazem parte dessa história da Carta Magna de Umbanda dentro dos seus princípios. Nós temos o Ogan Daniel Garcia, que representa a FENUG. Ele fez parte, tem a sua participação em alguns eventos. Nós temos o pai Armando Ferraz, que desde o princípio também, que é o do jornal Umbanda Brasil, que desde o princípio apoiou, fundamentou a situação, está conosco, leva adiante essa bandeira. Nós temos o nosso mais velho, a quem a gente rende sempre os nossos carinhos, os nossos respeitos e o nosso profundo, mais profundo mesmo, amor pela pessoa que ele é, que é o pai Varela, né? Porque ele foi presidente superior órgão de Umbanda, depois foi presidente do SOUBRA, que é o superior órgão do Brasil, tem a sua história cravada e é uma pessoa que, pela idade que tem, nós temos que não só respeitá-lo, nós temos que ver os valores dos quais ele sempre defendeu, porque ele é o nosso diplomata dentro do princípio também, ele é um defensor, né, da Carta Magna de Umbanda, e desde o princípio. Então, nós vemos aqui hoje se concretizar, para mim terminar a fala, uma comemoração do 11º ano da Carta Magna de Umbanda. Quiçá nós vamos ter o 12º, 13º e assim por diante, que vai ficar para as gerações futuras. E o que eu vejo de maior importância dentro desse processo é a acolhida que nós tivemos dentro dessa Casa Legislativa, dentro do mandato de uma vereadora, que é a Janete Petá, aquilo que nós já pudemos caminhar em conjunto dentro de um período de tempo, quando foi possível, e era dentro daquilo que era estabelecido dentro da ordem da OAB. Fizemos parte da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa enquanto membros da sociedade civil, não como doutores ou doutos, né? Mas membros da sociedade civil somente, contribuindo, dando a nossa parcela de contribuição, e assim por diante se constrói uma história, ou se constrói esses valores. É isso, né? Então a Carta Magna de Umbanda não é do Pai Miguel, não é do Pai Ortiz, ela é da Umbanda. Ela é dos povos e matrizes africanas, afro-ameríndios, afro-brasileiras. Ela pertence ao povo de Jurema, ela pertence ao povo de Candomblé. Ela é do mundo. É isso. Muito obrigado, Pai Miguel. Passar a fala para o doutor Denilson Mioto, coronel da Reserva Militar do Estado de São Paulo. Boa noite, nossa vereadora, Janete Petá, na pessoa que eu cumprimento a todos os membros da mesa. E, aliás, vou fazer uma particularidade aqui, né? Os parabéns, vereadora, pela solenidade, pela preocupação, pelo direito, fazer todo um evento que ele é de grande valia para todos nós, é muito importante, né? Para nós dentro dessa conjuntura atual que nós vivemos, né? Também cumprimento aqui a todos os presentes, né, as demais autoridades aqui presentes que estão nos prestigiando aqui nesse evento. E falando alguma coisa sobre a Carta Magna de Umbanda, ela veio nessa comemoração de 11 anos, mas na sua concepção ela foi muito importante, né, no sentido de fazer com que os direitos eles sejam reconhecidos, né? Só exerce direito, não me corrijam aqui alguém,
né? Nesse sentido, só exerce o seu direito se você conhece ele, né? Não é verdade? O princípio básico é esse. Se nós conhecemos o nosso direito, a gente não precisa saber onde está escrito na lei, mas a gente tem que conhecer o nosso direito, onde está sendo violado, para a gente poder cobrar esse direito, né? E dentro da concepção, né, na linha dos direitos humanos, que a gente fala dessa concepção, a gente já começa pela Carta da ONU, né? Que todos nós somos seres humanos com direito, né? Sem distinção de cor, raça, sexo, não tem distinção. Nós somos seres humanos, nossa concepção é essa. Então, dentro da nossa Constituição, embora a Constituição Federal nossa, ela coloca o nosso país como um Estado laico, né, a gente tem, dentro das nossas liberdades clássicas, né, o direito da liberdade de culto, né, e da liberdade de crença. E nós verificamos hoje, né, que muitos direitos eles são violados, principalmente nas culturas das religiões afrodescendentes, né, da Umbanda e das demais, né. Eu lembro até na história da Jurema, né, do Catimbó, quando a gente pega a Luísa Câmara Cascudo, né, a gente fala que a maioria tocava o seu maraca, né, agachado. Por quê? Não era porque era o ritual, é porque o pessoal tinha medo da polícia passar e prender, né? Essa é a história. Então, olha o ponto que nós chegamos antes, né? Na parte antiga, né? Da nossa história. E tudo isso que a gente vem vivenciando até chegar hoje na Carta Magna de Umbanda, tudo isso que nós vivenciando foram trabalhos dos nossos ancestrais, né? Cada um foi dando um pouquinho, contribuindo um pouquinho, para que a gente pudesse chegar hoje e comemorar 11 anos da Carta Magna de Umbanda, né, que fez uma junção de vários conceitos, né? E é importante, e o mais importante que eu vejo também dentro do aspecto da Carta Magna de Umbanda, né, é justamente o aspecto ético, né? O aspecto ético, o respeito entre as pessoas, o respeito entre todos os irmãos, e o nosso reconhecimento não só como um ser humano, mas como um ser humano com direitos e como nosso irmão, né? Isso que é muito importante. Saber quais são as dificuldades de cada pessoa, de cada ser humano, e dentro da concepção do direito, as pessoas saberem lidar com essas concepções e orientar e ajudar e fazer com que as pessoas elas possam, entre si, caminhar para um progresso. Eu acho isso muito importante. E quando a gente fala muito onde a gente começa a discorrer sobre a Carta Magna de Umbanda, existem vários assuntos lá, e quem tiver a oportunidade de ler, de estudar, vai verificar que é uma aula, né, que a pessoa tem em relação à concepção dos seus direitos e como deve lidar com os assuntos, com os temas. E eu acho muito importante que, quando falamos, né, dos direitos, principalmente hoje, né, em que nós vivenciamos em tese, uma insegurança jurídica, a gente saber que nós somos seres humanos e nós temos direitos. Nós temos os nossos limites e sabemos respeitar o limite da outra pessoa. Já vi vários locais em que a pessoa está fazendo um trabalho de Umbanda, um trabalho de Candomblé, né, um xirê, né, e muitas vezes verificamos que as pessoas começam a incomodar por causa do barulho, né? E cadê a liberdade, né? Passam várias pessoas com som alto em alguns lugares e ninguém reclama, né? Então é saber lidar com os direitos. E a importância o que eu acho muito importante é o conhecimento, é o norte que nós temos dentro da Carta Magna de Umbanda, né? Nós temos um norte, o norte está aí, né? Com esse norte a gente pode fazer vários outros tipos de ramificações em termos de direito. É nós nos reconhecermos no nosso tempo e no nosso espaço. Não sei se eu estou sendo bem específico, né? Mas é o nosso reconhecimento no tempo e no espaço. E que, como pegando um pouquinho da fala do próprio Pai Miguel, né? Que se o candomblé, se a Jurema,
né, fizer também junto também, não sei, no futuro, e ter esse norte, porque a tradição nossa é oral, né? A tradição das culturas são orais, é pela oralidade. Ninguém está falando para colocar fundamento nem nada, mas o filho que trabalha numa casa, ele tem que conhecer o direito dele, ele tem que saber aonde ele está situado no tempo, no espaço. E a Carta Magna traz esse aspecto do tempo e do espaço. Eu acho muito importante também quando a pessoa, né, o filho da casa, ele tem esse conhecimento de qual que é o direito dele, o que ele deve fazer, como que ele deve fazer, como ele se orientar e principalmente buscar o próprio pai da casa, é ter a sua devida orientação. Então é um leque muito grande, é um aspecto muito importante dentro desse direito, né? Quando a gente trata na parte prática do exercício do seu direito, né? E está bem claro, ele vem colocar bem explícito, né, o direito das liberdades clássicas dentro da nossa Constituição, dentro do direito dos humanos também no exercício, porque a nossa Constituição Federal foi constituída pelo Pacto de São José da Costa Rica, né? Nós temos pela própria Carta dos Direitos Humanos, então a gente tem uma visão muito importante, né, do que pode ser feito em prol de nós, né? E cada um de nós ter o seu grito, né? Cada um de nós falar, ó, eu fui vítima de preconceito, vamos procurar os nossos direitos. Porque como profissional, que eu trabalhei muito tempo na polícia, 30 anos, mas antes de ser policial eu era um bandista já. Sempre fui a vida inteira, desde os 8 anos de idade, né? Sempre gostei da linha do trabalho, eu sempre me identifiquei com o trabalho da Umbanda, né, da religião. Fui católico também, tinha meu avô era da congregação mariana, né? Mas a Umbanda é a minha essência e a religião é uma sintonia. O que eu quero colocar assim, quando a gente fala em situação do tempo e do espaço, é justamente a pessoa bater no peito e falar, ó, eu cultuo, né, eu tenho a minha liberdade de culto e crença nas religiões afrodescendentes. Aí eu coloco Umbanda, coloco Candomblé, bater no peito e falar, não falar assim, ó, que religião é sua? Sou espírita, né? Não pode ser assim. A gente é umbandista, a gente é do Candomblé. O último censo que foi feito com relação às religiões foi em 2010. E a gente já sabe que esse censo, né, não tivemos acesso às informações do censo, né, atual, mas à época muitas pessoas do espiritismo, que se declaravam espíritas, eram da Umbanda e do Candomblé, mas não falavam. É isso que a gente fala, a nossa essência, a gente saber reconhecer. A Carta Magna de Umbanda vem trazer isso, vem trazer essa essência de a gente assumir a nossa condição de religioso com a sua liberdade de culto e crença. E as casas, né? E as casas também, que elas podem, elas têm o seu norte, né, em termos de trabalho, saber se reconhecer nesse trabalho. Hoje a gente tem que ter muito movimento e a união, né, que é a parte ética, né, que a gente fala, né, que tem o aspecto moral e ético, né? E a parte da união, né? Às vezes a gente tem o nosso irmão que está com uma dificuldade em determinada casa, chegar e ajudar até com orientações, né, de como fazer isso, trocar experiências, né? É a chamada a união entre as pessoas, né, que a própria Carta Magna ela nos traz nesse sentido. Eu não vou me delongar muito, porque acho que já falei demais. A gente fala aqui, mas eu só queria deixar uma frase, né? A gente fala que uma sociedade perfeita é aquela em que todas as pessoas, né, possam conviver entre si, né, sem diferença, sem preconceito, sem ódio. Essa é uma sociedade perfeita, que é a que nós buscamos, né? E, lógico, ajudando entre si mutuamente, né? Era só isso que eu tinha que falar. Eu agradeço muito a todos, tá? Muito obrigado. Vamos a mais uma apresentação da banda Afro Povo de Elibara, Centro Cultural do Babá de Ogudu. Agradecendo o Pai Miguel e explicando a vocês, a nossa banda não está completa e nós estamos fazendo, a pedido do Pai Miguel, uma mistura de segmento de ritmo. Por isso está envolvendo ritmos diferentes, com Ilu,
porque o Pai Miguel queria trazer exatamente isso, a mistura da Jurema, da Umbanda, do Candomblé, unidos em um só. Saravá Ogum. Se meu pai é Ogum, defensor de demandas, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, defensor de demanda, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, defensor de demandas, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, defensor de demanda, ele vem de Aruanda pra saudar filhos de Umbanda. Ogum, Ogunhara, Ogum, Ogunhara, Ogum, Ogunhara. Ogum, Ogunhara. Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar. Ogum, Ogunhara, Ogum, Ogunhara. Ele é soldado de cavalaria, Ele é soldado de cavalaria. que me dera Ogum para minha companhia. Quem me dera Ogum para minha companhia. Ogum, Ogunhara. Ogum, Ogunhara. Ogum, Ogunhara. Jurema, ô Jureme, Jurema. Jurema, ô Jureme, Jurema. Jurema, ô Jureme, Jurema. Jurema, ô Jureme, Jurema. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá. Rainha na pontaria, nunca tirou pra errar. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá. Jurema, ô Jureme, Jurema. Jurema, ô Jureme, Jurema. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá. Rainha na pontaria, nunca tirou pra errar. É uma cabocla de pena, filha de Tupinambá. Caboclo Oxóssi nasceu na Jurema, mamãe Oxum pegou para criar. Caboclo Oxóssi nasceu na Jurema, mamãe Oxum pegou para criar. Caboclo Oxóssi nasceu na Jurema, mamãe Oxum pegou para criar. Caboclo Oxóssi nasceu na Jurema, mamãe Oxum pegou para criar. Cadê a força que a Jurema tem? Cadê a força que a Jurema dá? Cadê a força que a Jurema tem? Cadê a força que a Jurema dá? Cadê a força que a Jurema tem? Cadê a força que a Jurema dá? Cadê a força que a Jurema tem? Cadê a força que a Jurema dá? O que, meus caboclos, o que? Meus caboclos, o que? Caboclo Oxóssi nasceu na Jurema, mamãe Oxum pegou para
caboclos que O que, o que, o que, meus caboclos que o que meus caboclos que O que, meus caboclos que o que caboclo. Muito bom. Vamos dar palavras agora ao Pai Varela. Eu me sinto orgulhoso de estar aqui hoje como embaixador da Carta Magna da Umbanda. Quero cumprimentar as autoridades que se encontram aqui na mesa. Peço a bênção a quem é de a bênção. Em nome do meu sacerdócio, eu peço a Deus que abençoe a todos. Falar da Carta Magna é um orgulho para a nossa Umbanda. Estamos aqui comemorando o 11º ano. É uma barra. É uma experiência muito forte. Ultrapassar preconceitos, ultrapassar dogmas, ultrapassar autoridades, é um direito que nos dá agora de agradecer as nossas autoridades que estão aqui testemunhando esse trabalho da Carta Magna. É importante lembrar, com licença, é importante lembrar a magnitude que está tendo a Carta Magna, ultrapassando países e fronteiras, com a mensagem de amor, com a mensagem de fraternidade, com a mensagem de cultura. É responsabilidade nossa, meus irmãos, umbandistas, senhores presidentes de federações que se encontram aqui, senhores jornalistas, senhores autoridades que se encontram aqui presentes. Estamos no auge de ultrapassar tudo que passamos com as discriminações, com os preconceitos. Uma criança culta, que é a nossa Umbanda. É uma criança culta. Eu quero falar dali. Sai não. Desculpem a minha empolgação, mas eu gostaria de falar bem alto. O nosso povo do Brasil gosta que falemos alto. É igual Deus gosta que nós falemos alto para que falemos a verdade. A nossa Umbanda foi vítima de preconceitos. Muitos anos de inquisições. Hoje nós estamos mostrando que a cultura, a inteligência, a paciência, a educação da Umbanda está integrada em todos e todas as qualidades de razões que a nossa Constituição permite. Obrigado às autoridades que estão aqui, principalmente as jurídicas, porque fomos vítimas de muitos preconceitos dentro do plano jurídico. As inquisições, víamos falar que a nossa macumba era coisa de demônio, era coisa de Satanás. Hoje estamos vendo as mais altas autoridades prestigiando o nosso trabalho. Essa é a Carta Magna, que fala da educação, que fala da cultura, que fala do enaltecimento, da nobreza, mas também da humildade dos nossos orixás. Aqueles orixás que compõem a nossa terra, que é o nosso Brasil. Estamos falando de Carta Magna, estamos falando de religião,
estamos falando de amor. Meus amigos, não é fácil. Não é fácil. Fomos vítimas de muitas críticas. Amanhã os senhores serão testemunha de que nós, na Câmara Municipal de Guarulhos, estamos comemorando a Carta Magna da Umbanda, um livro que fala de amor. Ao meu amigo e irmão que eu vi nascer, Pai Ortiz, aqui meus cumprimentos. Meus cumprimentos a todas as autoridades, que vou pecar porque vou errar o nome das pessoas, mas gostaríamos de dizer que bom seria se a nossa voz falasse pelo nosso coração. Porque a expressão da Carta Magna é falar para os nossos jovens, é falar para a nossa sociedade, é falar para a cultura, para o comércio, para as instituições, que nós somos amor, nós somos vida, nós somos palavra, nós somos coragem. A Carta Magna está completando 11º ano e já está no mundo inteiro. Já está no mundo inteiro. Isso nos orgulha a dizer que sou embaixador da Carta Magna da Umbanda. Hoje todos nós, eu transfiro esta minha autoridade de embaixador a todos os que estão aqui presentes, pois embaixador somos todos nós que falamos de paz, falamos de amor, falamos de cultura, falamos de religião, acima de tudo, de respeito a todas e quaisquer que sejam a forma de autoridade que seja imposta. A Carta Magna está de parabéns. E os senhores, nós temos que agradecer a Deus que nos colocou um instrumento para mostrar a cultura da nossa religião, para mostrar que a nossa religião tem fundamento. Fomos criticados muitas vezes, perguntado por muitos se a nossa Umbanda, qual era, se era cosmogônica. Não, diríamos pela Carta Magna, não é suposição de causa, não, é certeza, pois ela fala das cachoeiras, fala das matas, ela fala do mar, ela fala das pedreiras, ela fala dos rios, ela fala do comércio, ela fala da vida, ela fala do amor. A todos que estão aqui, vamos torcer para que a nossa religião seja também responsável pela divulgação da palavra dos nossos orixás, da palavra do amor, e que a Carta Magna tenha muito mais oportunidade em casas de lei, como estamos aqui, de falar da nossa religião. Muito obrigado e viva a nossa Carta Magna! Por favor, Márcia Adlício de Iansã. Boa noite, saravá, meus irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, orixás, guias e protetores, por termos chegado a esse momento. Agradeço a todos e a todas que aqui estão, e principalmente aos nossos irmãos que fizeram e fazem parte desse documento, que é um marco para a nossa religião. Saudo a presidente desta sessão, vereadora Janete Rocha Pietá, em sua pessoa, por extensão a todos e todas os demais membros da mesa presentes nesta Casa Legislativa. Peço a bênção aos mais velhos e aos mais novos. São 11 anos de Carta Magna da Umbanda, na qual a mesma defende o direito de igualdade, sendo que a mulher deve ocupar qualquer posição na sociedade e no mercado de trabalho.
com o mesmo tratamento conforme estabelecido na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. As mulheres na Umbanda estão em todos os níveis hierárquicos, ritualístico e doutrinários da religião, sendo a maioria dentro das diversas casas, templos ou terreiros. Fecha aspas, 3º e 4º parágrafo da Carta Magna da Umbanda. A mulher na Umbanda tem lugar, voz e presença. Nossa fé é vivida na crença de Deus que se manifesta através dos orixás masculinos e feminino. A igualdade, meus irmãos, está presente desde os seus fundamentos nas tarefas sacerdotais e em todas as atividades ritualísticas. Nesse ambiente de diversidade e igualdade, se oferece constantemente apoio para que exista qualidade de vida. Sem a barreira do preconceito, a Umbanda desperta na mulher um processo de autoconhecimento e, consequentemente, de autoestima. A identidade feminina é recuperada e fortalecida. O medo é vencido pela fé e a esperança sacia a fome da mulher que anseiam por ampliar suas realizações na vida. O limite não é mais maternidade e a família. Entende-se para a sociedade em inúmeros serviços profissionais, assistenciais, intelectuais, sem perder na qualidade a ternura e a sensibilidade que a alma feminina possui. É tempestade ou brisa, na força de Ansã. Amor e beleza, de Oxum. Maternidade e família, na essência de Manjá. Intensa e profunda, na interioridade de Nanamburoquê. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns em especial à minha mãe Cláudia de Ansã, por todos os seus ensinamentos, dedicação e amor. Saravá. Passa a palavra agora para Olga Tássia de Ogum. Boa noite a todos, meu saravá fraterno. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Eu saúdo a vereadora Janete, em primeiro lugar, todas as demais autoridades e ao público aqui presente. Pai Miguel, de Xangô, que nos deu a oportunidade também de participar, né, deste momento. Eu agradeço primeiramente a Deus e aos orixás pela oportunidade. Estamos aqui muito felizes por poder falar de Umbanda, de respeito, de humildade, fraternidade e inclusão, que a nossa amada religião tanto preza, né? A Umbanda não aceita preconceito étnico e racial. O preconceito é, antes de tudo, uma demonstração de atraso espiritual e desconhecimento das leis divinas. Aquele que diminui ou persegue um irmão pela cor da pele ou por qualquer outra característica étnica viola a regra de ouro presente nas mais diversas tradições espirituais e religiosas. Recordemos os ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E da mesma maneira, devemos olhar também para a questão de orientação sexual ou identidade de gênero, pois a Umbanda entende e acolhe os espíritos. Conteúdo também da página 44 do livro Carta Magna de Umbanda. Somos todos filhos de Deus. O amor e o respeito formam a base fundamental para os valores familiares e o bom convívio entre todos os seres. Ao compreendermos isso, tornamos o mundo um lugar melhor de se viver. Nenhum tipo de violência gratuita, seja ela física ou moral, é aceita dentro de cunho religioso. Ainda que, infelizmente, isso aconteça muito por pessoas que se dizem religiosas. Todos nós temos o dever de acolher, de respeitar e até defender qualquer vítima de preconceito, sendo religiosos ou não. Além da visão religiosa, existem também leis constitucionais que punem a discriminação em razão à orientação sexual e ou identidade de gênero. O preconceito à classe LGBT, em toda a sua totalidade, além de ser contraditória aos ensinamentos religiosos, ela é destrutiva, é um verdadeiro desserviço a toda a comunidade e à vida humana. Pois, através desse infeliz atraso, dificulta-se a evolução de outros segmentos importantíssimos aí para o desenvolvimento da nossa própria comunidade. Um exemplo disso, que eu quis falar aqui diretamente, seria a adoção. Um dos argumentos aí, usados direta ou indiretamente para um indeferimento da adoção por pessoas da classe LGBT, mas relaciona-se ao estabelecimento de papéis dos pais. Ou seja, a importância do modelo pai-homem ou mãe-mulher.
Acima de tudo, o modelo para o desenvolvimento da boa criação da criança e do adolescente. Tendo a mãe o papel de criar e o pai o papel de sustentar. Papéis que, inclusive, vêm se alternando consideravelmente, né? Aí, com o passar do tempo, com o grande avanço das mulheres no mercado de trabalho, dentre aí vários outros atributos. Isso é consequência do amadurecimento consciencial, quebrando alguns dogmas antigos também e ultrapassados. Um outro argumento muito utilizado, que dificulta a adoção por classe de LGBT, é a falsa afirmação de incompetência para uma bela e digna criação. A promiscuidade e até mesmo a pedofilia, ou a aliciação à homossexualidade. Com a equivocada afirmação que a criança se tornará homossexual por ser criada por pais não heterossexuais. São argumentos como esses são de extrema ignorância, um preconceito, uma covardia e, na maioria das vezes, calúnia, porque não é algo de fato, né? Pois a falta de caráter, a pedofilia ou qualquer outra má conduta não são definidas por sexualidade, por cor ou por credo. A boa ou a má conduta é individual e nada tem a ver com sexualidade. Então é uma covardia julgar uma pessoa, né, de incapaz de adotar uma criança dignamente, um adolescente, por ser homossexual. Lembramos que, enquanto isso, quem sofre é quem ainda está lá no orfanato. Sem ter a chance aí de ter uma família, né, um lar de verdade. As adoções, elas são minuciosamente acompanhadas por órgãos competentes, por profissionais capacitados, para a devida aprovação e fiscalização de todo o processo de adoção. Analisando isso, eu pergunto, no orfanato se tem figura de pai, homem ou mãe, mulher? Referente aos abusos de vulneráveis, são, na maioria das vezes, por pessoas próximas? Que, na maioria das suas vezes, não são por pessoas de classe LGBT? Essas crianças e adolescentes que vivem nos orfanatos, elas enfrentam grandes dificuldades ao chegarem à fase adulta sem se deparar ninguém a lhe esperar no mundo lá fora? Se tratando do documento Carta Magna de Umbanda, é imperioso termos as formativas que tornam essenciais para os aspectos éticos e morais que sejam defendidos. E é dever de todo religioso tratar a todos com igualdade e respeito, respeitar a hierarquia dentro do culto, agir utilizando a espiritualidade como ferramenta de evolução e elevação espiritual, ensinar os que menos sabem, entender a diversidade religiosa de Umbanda em todas as peculiaridades. E essa comunidade observando a regionalidade ou vertente ou moralidade. A Umbanda se destaca com força espiritual de combate contra características que impedem a evolução do indivíduo. Entende-se que impede a evolução espiritual. Saravá Umbanda, eu agradeço a todos pelo momento, essa importância de falar hoje sobre a classe LGBT, sobre as consequências que se tem aí baseadas em cima desse preconceito. A lista é extensa, né? A gente pode estar aí colocando diversos outros modelos, mas eu coloquei a adoção hoje para a gente refletir sobre aonde chega o preconceito, o que atrapalha na nossa evolução enquanto comunidade. Saravá a todos. Muito obrigado, Tássia. Por favor, Yudi Tanaka de Campos. Boa noite, boa noite. Primeiramente, salve a todas as pessoas da mesa, a vereadora. A bênção aos mais velhos e aos mais novos, que acredito que de mais novos não tem muitos aqui, são só mais velhos. Começo falando que eu sou palhaço, então ambientes assim muito formais ficou um pouco estranho. Eu separei um textinho, mas ouvindo todas essas grandes pessoas falarem, me deu esse ímpeto de falar a partir do meu coração mesmo. Falando um pouco da minha história, saindo da minha adolescência, assim, tem aqueles conflitos internos de tentar entender o que eu estou fazendo aqui. E procura. E há 2 anos encontrei a Umbanda, encontrei parte de mim dentro da espiritualidade de Umbanda e
é muito rico, uma coisa que se sente, é um caminho, uma filosofia que pode ser seguida com princípios de paz e amor. E ouvindo o Pai Varela falar, com toda a sua experiência e idade mesmo, eu imaginei os negros velhos mesmo, que a gente senta do lado do vô ali, da avó, ouve eles falando e imaginando a dificuldade que eles tinham de cultuar essas forças primordiais que sustentam a Umbanda, nos sustentam, nossos ancestrais. É muito louco você pensar que há um pouco mais de 100 anos a dificuldade de você louvar algo que para você é sagrado era inimaginavelmente maior, assim. Hoje eu falo, hoje eu ando com minha guia por onde eu vou. É estranho ouvir o Pai Varela falar da dificuldade, mas é só um imaginável, porque graças a Deus e a quem está aqui, eu não sinto mais isso. Eu falo assim mesmo, sou macumbeiro, sou de Umbanda. É isso, agradecer a todos vocês e espero que... Obrigado por vocês terem essa confiança. Espero que consigamos defender a bandeira minimamente da maneira que vocês levam. Então, obrigado a todos e saravá Umbanda, salve as forças. Pedir para o Pai Miguel falar sobre os certificados eletrônicos. Respeitando o que é o princípio do próprio documento, que é a Carta Magna de Umbanda, nós havíamos, num primeiro momento, pensado em fazer como é tradicional, ceder os certificados através da impressão gráfica. Fica muito bonito, né? Também fica bonito de forma eletrônica em PDF. Então, em respeito à natureza, em respeito aos princípios que estão contidos no documento, as pessoas presentes vão assinar a lista que está passando ou está aí para ser colocado lá o seu nome, conforme vocês desejam, seja colocado a impressão. A questão também do endereço eletrônico ou contato telefônico de WhatsApp, para que nós façamos chegar a vocês aquilo que é de direito, né? Que é a presença de vocês, a certificação, mas não só a certificação, o reconhecimento da presença de todos vocês aqui presentes no evento, né? Dentre as questões, eu queria pedir licença, né? A palavra um pouquinho mais longa, a nossa nobre presidente da mesa, a vereadora Janete Pietá, e os demais membros ainda vão, assim, tomar um tempinho de vocês, para lembrar que nós temos aqui algumas pessoas que fazem parte e têm relevância e importância. Nós temos o pai, o Babalorixá, Sérgio Ricardo Basso, né? Ele é do Candomblé, ele é um irmão nosso que eu conheço já de uma longa jornada, né? É uma pessoa de relevância e importância, está aqui somando conosco, né? E também eu tenho certeza que na casa dele, de alguma forma, possa ser toques de Umbanda, né? Nós temos aí o pai Cardoso, que está presente, né? A quem nós rendemos a nossa também gratidão. Cardoso é o nosso diretor de ética do Instituto Carta Magna de Umbanda, né? As questões de ética passam por ele. Nós temos aí o pai Ronald, que faz parte também da equipe, né? E compõe conosco o documento e compõe conosco aí toda essa jornada, toda essa tarefa, contribui. Nós temos, inclusive, para vocês terem uma ideia, além do Babalorixá Milton, que é meu padrinho pela Jurema, nós temos a presença de toda a equipe que veio da casa dele. É uma pessoa honrada, uma pessoa respeitável, pertence ao judiciário de alguma maneira, na sua profissão, mas está aqui conosco. Ele é o pai de santo, ele é o Babalorixá. É a pessoa que lá com muito carinho atende também dentro da casa dele e é uma pessoa de importância e relevância dentro do município, creio, apesar de ter vindo de terras longe. Ele veio lá do Recife. E nós temos também a presença dos nossos irmãos que vêm da doutrina de Allan Kardec, né? Nós teríamos a presença do Marcos Goulart, porém, infelizmente, faleceu a mãezinha dele,
Então ele tem que cumprir lá as funções dele, né? Nós externamos os nossos sentimentos, pedimos até 1 minuto de silêncio, né? No momento propício quando nós formos finalizar, para que a gente renda a homenagem à mãezinha dele, porque ele estaria conosco, né? Nós temos aí a questão da presença do senhor Ataídes, que também é da doutrina de Allan Kardec. Nós temos a presença da Regina, que é da presença, também pertence à religião de Allan Kardec. E assim, são irmãos nossos que compõem o Cláudio Palermo, que veio compor conosco, né? Seria o nosso mestre de cerimônia. Teve lá um pequeno problema de atraso, então nós tivemos que substituir o nome que seria o mestre de cerimônia, mas está conosco presente. E ele também é umbandista, ele tem o pé dentro da Umbanda. E nós temos, assim, presença de pessoas maravilhosas. Todos vocês são importantes, todos vocês têm relevância, independente daqueles que eu não citei o nome, porque, na verdade, são muitas pessoas. E assim a gente pontua algumas das principais que estão conosco, né? E nós temos aqui também presentes, né? Companheira, né? Se assim eu posso chamá-la, né? Que é da OAB, a doutora Ruth Ferreira, né? Que é doutora, né? É advogada e membro lá da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. Nós temos a Cecília Vieira, que deve ser advogada, calculo também, é uma nobre nossa companheira da OAB. Nós temos os membros, todos eles da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, que é uma casa honrada, né, por si só, pela sua origem de defender direito, né, e fazer com que hajam os operadores que defendam os nossos direitos, mas é uma casa honrada porque eu acredito que, pelo menos dentro de Guarulhos, pelo que nós temos notícia e ciência, é uma das mais avançadas no campo de, logo em sequência de São Paulo, ter aderido e ter composto dentro da OAB a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa para defender todos e todas, independente do nosso rótulo religioso, e inclusive aqueles que não têm rótulo religioso. Por isso que eles estão lá. É defender aquilo que é de sagrado, que é o direito de você crer ou não crer, o direito de você exercer ou não exercer uma religião, mas, acima de tudo, você é um ser humano, você merece respeito. Eu não sei, assim, eu não tenho... Eu gostaria só de lembrar a nobre vereadora Janete Pietá, que dia 1º, dia 2 e dia 3, nós vamos estar em Salvador, participando de um congresso, primeiro congresso promovido pela Carta Magna de Umbanda, congresso nacional, partindo já para a condição de fazermos um congresso internacional. E fica aqui o nosso convite extensivo a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Vamos dar início ao encerramento com a vereadora Janete Pietá. Antes da vereadora falar, Janete Pietá, nossa presidente, eu só queria lembrar, o pai Gilberli citou lá o dia 1, 2, 13 na Bahia, e nós temos dia 5 e 6 também em Recife, lá no Nordeste, acontecendo o encontro, e lá, inclusive, um vereador do, vamos dizer assim, do povo, né, para não dizer partido, ele é um vereador do povo também, muito ligado, né, à questão do que é os valores da população mais assim carente. Ele fez uma lei para a Umbanda lá, dentro do estado de Pernambuco, né? É um companheiro vosso. E aí ele executou e fez uma lei, passou, foi aprovada, vai estar sendo... foi publicada e agora ela vai ser comemorada junto com a existência do documento Carta Magna de Umbanda, porque uma coisa alavancou a outra, fez acontecer. Antes de encerrar esse evento, a pedido do pai Miguel, nós vamos ficar em pé durante 1 minuto, vamos contar ali no relógio, em homenagem à mãe do pai Marcos Goulart.
o nosso sentimento aos familiares e que no espaço adequado, Olorum, é isso? Que a acolha, né? Chegamos ao nosso encerramento. Eu quero agradecer ao pai Miguel e ao pai Cardoso, que nos procuraram na Casa do Mandato, nos apresentando a Carta Magna. Agradecer a cada um e a cada uma que estão aqui de uma forma muito respeitosa, e eu acredito que foi um momento de reflexão, e algumas frases eu gostaria de buscar, né? Como o pai Denilson disse, a religião é uma questão de sintonia, né? E o pai Varela, uma sociedade perfeita tem que ser construída no amor e não no ódio, né? E aí somos palavras, somos vidas, somos amor. E a religião como uma ferramenta de evolução, né? Então, foi uma noite de reflexão, uma noite de celebração, e por isso, para que isso esteja acontecendo agora, muitas pessoas trabalharam, né? E aí nós queremos agradecer aqueles que trouxeram o lanche, aqueles que ajudaram, que eu não vou citar o nome, mas eu quero agradecer muito à casa, ao presidente da casa, que sempre nos cede o espaço. Quero agradecer ao Paulinho, que está lá atrás, né? Nosso amigo Paulinho. Todos que eu estou citando agora é da TV Câmara, o Paulinho, o Vinícius, que é da comunicação, o Vitor, o Hélio, a Vera, que está aqui tirando fotos, né, Vera? A Renata, muito obrigada. Eu quero agradecer muito a Eliane, a Fabiana, a Betânia, que simpaticamente vai servindo para nós o café, né? Sempre sorrindo. E ela fez um chá de erva cidreira de capim santo mesmo. Quero agradecer também a minha assessoria, ao Samir, a Aline, o Samuel, a Zenóbia, o Irã, a Patrícia, que estava aqui até há pouco. Então, esperamos que essa noite tenha sido uma noite de profunda reflexão, uma noite que vai ficar na história e nos anais dessa casa. Agradeço a todas e a todos. Aqui a Casa do Povo estará sempre aberta, e dizer que a Comissão de Direitos Humanos, ela não é só de direitos humanos, ela é também de cidadania, de habitação, de assistência social e de igualdade racial. Então, é um amplo leque de temas que nós, durante esse ano, a cada mês, nós temos até agora cumprindo, fazendo audiências ou entregas de diplomas. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, que voltem tranquilos e com muito amor no coração, e que cheguem em casa bem. Eu aproveito para justificar, teve uma pessoa que perguntou onde está o Eloy Petá, ele deve estar chegando às 10 horas aí no aeroporto, vindos de Brasília. Então, aqueles que estão curiosos, que ele sempre acompanha também, ele não está porque ele foi a Brasília como membro da direção nacional do PT. Muito obrigada, voltem em paz e axé. Axé. Para finalizar com chave de ouro, por favor, Banda Afro, Povo de Lebara. Homenageando o Obaluayê, que é o orixá do mês. Mas antes de cantar para o Obaluayê, vamos fazer uma música autoral do nosso segundo CD, Deusa Negra. Ora iê, ora iê, ora iê.
Pai Olorum te abençoou, como a menina dos olhos de Oxalá. Tu és a deusa negra do amor, tu és a deusa de toda a fertilidade. Teus rios e teus cantos têm axé, tu és senhora de toda a felicidade. Tu és a deusa que o Olorum criou, tu és a deusa que o Olorum criou. Ora, iê, ora, iê, ora, iê, ora, iê, ora, iê, o Mikaiodô. Ora, iê, o Mikaiodô. O Mikaiodô. O Mitalade. O Mitalade. O Mitalade. O Mitalade. O Mitalade. O Mitalade. Ora, iê, Oxum. Agora o Baluaê. Em Nagô. Penum, penam, penujó. Ó Baluaê, tá na Fomaré. Penum, penam, penujó. Ó Baluaê, tá na Fomaré. Tá na Fomaré, ô. Baluaê, tá na Fomaré. Tá na Fomaré, ô. Baluaê, tá na Fomaré. Ô minha taça é bacio. É um belo orão. Ô minha taça se deu. É um belo orão. Ô minha taça é bacio. É um belo orão. Ô minha taça se deu. É um belo. Belém, Belém, quero malé. 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 Ialarufã, Ialarufã, é um fereré, Ialarufã. Oba, firimana, lode, oba, firimana, lode, oba, luaê, que vá, oba, firimana, lode, oba, firimana, lode, oba, firimana, lode, oba, luaê, que vá, oba, firimana, lode. Oba, luaê, Ó Baluaê, oba, luaê, ó Baluaê, oba, luaê, ó Baluaê, oba, luaê, ó Baluaê, alabê, ó Baluaê, alabê, ó Baluaê, alabê, ó Baluaê, oba, luaê, ó Baluaê, oba, luaê, ó Baluaê, oba, luaê, ó Baluaê, alabê, ó Baluaê, alabê, ó Baluaê, alabê. ó Baluaê. Ó Panigé, ó Panigé, ó Panigé. 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 Que ó Baluaê nos livre de todos os maus, de todas as doenças. A Totô Babá. E axé pra Umbanda. Obrigado a todos. E desculpem qualquer coisa.